Para você que me ouve, quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui dando sequência ao terceiro trimestre da Escola Bíblica. Terceiro trimestre da Escola Bíblica. Olha aí, revista da CPAD. Título desta revista: A Razão da Nossa Fé. Assim cremos e assim vivemos. Para aqueles que conhecem um pouco da língua portuguesa, logo vai entender a razão da nossa fé, que está pautada na palavra. Esta revista, neste terceiro trimestre, vai nos levar a uma reflexão mais aprofundada da palavra de Deus. A defesa da palavra de Deus. A defesa da fé. Olha aqui, se você não tem, eu quero te dizer, corra e adquira já uma Bíblia. Leia, viva por ela, viva pela verdade, e Deus te honrará sobre a face desta terra. O que é Bíblia? O que é a palavra de Deus? É uma somatória. Bíblia é uma somatória de 66 livros, tendo o Antigo e o Novo Testamento, observando um período da lei como legislador, o homem que Deus usara para revelar a lei, chamado Moisés, e tendo o Novo Testamento iniciando a partir do Evangelho de Mateus, assim por diante, e culminando no livro do Apocalipse. Interessante, queridos, que nós podemos também dividir a Bíblia Sagrada em temas como temas de base históricas, como tema de bases de cânticos, como também profecias, os evangelhos e as cartas destinadas às igrejas que se aplicam à vida da igreja atual, ou seja, a aplicabilidade espiritual que está sobre aí a vida das denominações evangélicas que vivem e pregam a palavra de Deus, isto é, nada mais e nada menos do que a doutrina da graça. Mas vamos aqui falar de forma panorâmica dentro desta primeira lição, primeira videoaula, que tem o seguinte tema: inspiração divina e a autoridade da Bíblia Sagrada. A inspiração. O que é inspiração? É a condição dada por Deus para o homem de poder registrar aquilo que é dado a ele, ou seja, que é revelado. Então isto é inspiração. O que é revelação? Revelação. A palavra significa a retirada de um véu, a retirada das cortinas, trazer à tona, trazer à visão aquilo que outrora estava em oculto, né? O que leva muitas pessoas a, muitas das vezes, as curiosidades, as especulações, mas aquilo que a palavra de Deus nos remete como regra de vida é aquilo que nós precisamos viver. As especulações e as curiosidades nós devemos deixar de lado nas nossas vidas, e assim cremos e assim vivemos. A razão da nossa fé. Ou seja, vamos aqui observar nesta primeira videoaula uma noção panorâmica. Já te disse que a Bíblia é uma somatória de 66 livros distribuídos entre o Antigo e o Novo Testamento. A revelação é aquilo que é descortinado, que é trazido à mente, à visão do ser humano, e a inspiração é a condição de se registrar aquilo que é dado por Deus. A finalidade: trazer para o ser humano, certo? A comunicação. Deus sempre se comunicou com o homem. Deus sempre buscou contato com o homem. Haja vista no jardim do Éden, em toda a viração do dia, Deus vinha e se relacionava, se comunicava com o casal abençoado chamado Adão
e Eva, com a denominação evangélica chamada Jardim do Éden, e com, aleluias, o louvor e a adoração que ambos prestavam a Deus antes da queda. Depois disso, Deus continua tratando com o homem usando a vida de Noé, um varão justo, e determina que Noé construísse a arca e que Deus iria destruir a terra com a água. E entre um período de 100 anos, Noé trabalha incansavelmente pregando a palavra de Deus aos corações com as suas ações, com a sua atitude. Deus iria destruir a terra com água, mas não deram crédito. E depois Deus vem e levanta Abraão, e a famosa, célebre frase bíblica: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. A atitude de fé de um servo de Deus. Aleluias. A partir daí nós vemos Deus usando outros homens como Moisés, como os profetas Elias, Eliseus, Davi, como tantos outros, Natã, Jeremias, Isaías. A história vai nos relatar que entre aproximadamente 40 homens foram usados por Deus em todo o globo para o registro das Sagradas Escrituras. Só partindo aqui para um ponto panorâmico, porque nós vamos discutir a cada assunto, como a esperança da nossa fé, ou seja, o arrebatamento, ou seja, a vida eterna, a Trindade Santa, né? Outros assuntos que nós vamos falar, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a identidade do Espírito Santo, a necessidade do novo nascimento, a Igreja de Cristo, não é? As manifestações do Espírito Santo, o mundo vindouro, né? Assuntos sobre família e a sua natureza. Então aqui, queridos, nós vamos nesses 3 meses aprofundar os nossos conhecimentos acerca da palavra de Deus. Importante é crer: a palavra de Deus é viva e é eficaz, e muito mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há sobre a face da terra criatura alguma que possa se esquivar da palavra de Deus. Segundo a Timóteo capítulo 3 e verso 15, toda a escritura é divinamente inspirada para corrigir, para exortar, para levar ao homem a um prumo, a um caminho, a uma direção, um direcionamento. Por quê? Porque se o homem não entrar pela orientação da palavra de Deus, que se aponta para o alvo, que é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos correndo um sério risco de sermos, aleluias, muitas das vezes deixados e levados ao juízo de Deus, e consequentemente uma condenação eterna para esses que assim o fazem ou assim vivem a sua vida correndo este sério risco. Portanto, Deus abre a porta da salvação pelo sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nos dá a oportunidade do novo nascimento, nos dá a oportunidade de ter comunhão através do Espírito Santo e da fidelidade para com a sua palavra, vivendo, portanto, uma vida em santidade, uma vida em amor, uma vida em comunhão, uma vida na prática das verdades, em louvor e em adoração ao nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você vai aprender a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo unidos, não é? Você vai também poder aprender acerca, né, de assuntos pertinentes, promessas para Israel, promessas para a nação israelita que hoje não se converteu, mas por eles não se converter, Deus concede a oportunidade à humanidade, a todas as nações gentílicas que tinham um título chamado de cão, miseráveis. Este era o título que os judeus davam e até hoje dão às nações gentílicas, a mim
e possivelmente a você que me ouve, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai então poder aprender sobre a autoridade. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, né? Tentaram um tempo atrás, antes de Martinho Lutero, a impedir o acesso do homem à palavra de Deus, mas Deus levanta Martinho Lutero. Você vai entender na trajetória da Bíblia Sagrada muitos levantes que aconteceram. Você vai poder compreender que muitas das vezes na revelação do Apocalipse, naquele texto figurativo, texto na cultura da época era muito as pessoas temiam muito revelações ou textos com aquelas tipos de mensagens sobre dragão, sobre besta, né? E Deus utilizando esta mensagem por conta até mesmo, né, da cultura daquele momento, e resguarda as verdades. E com o passar do tempo vem Deus revelando, descortinando os mistérios, e hoje nós podemos ter aí o acesso e a compreensão um pouco mais profunda do livro do Apocalipse, compreender aí muitas das vezes as revelações de Deus sobre a vida de um homem chamado Daniel. Mas nós queremos concluir esta aula e dizer para a tua vida: a autoridade da palavra de Deus, ela é poderosa, infalível e penetrante. Muitos tentaram pará-la, mas ai daquele que tentar barrar a verdade da palavra de Deus. Não irá conseguir, irá se levantar contra Deus e irá cair. Mas aquele que crer na verdade, que andar pela verdade, nos 66 livros inspirados pelo Espírito de Deus, revelados ao homem, Deus consequentemente te honrará sobre a face desta terra. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus.